Salve, sinalizantes! Tudo bem? Sou Rodrigo, professor bilíngue, intérprete de Libras, e esse é o nosso curso Libras para Iniciantes. Aprenda sinais essenciais da Libras em 30 dias. Esse é o vídeo da nossa aula 28ª. Já estamos no 28º dia do nosso curso. Quase no fim, hein? Que jornada legal que nós estamos tendo aqui. Mas, gente, o tema desta aula hoje é sobre as estruturas das frases. A gente já vem dando dicas aí durante todo o curso sobre a estrutura da frase, tá? E nós vamos tratar especificamente sobre esse tema nessa aula de hoje. Vamos lá então? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, curte esse vídeo, não esqueça, tá? Curte o vídeo, tá? E clica no sininho também, para você ficar sempre por dentro das novidades aqui do canal. Tá bom? Vamos lá então. Como eu falei para você, o tema é sobre as frases, a estrutura das frases em língua de sinais. É diferente da língua portuguesa. Eu venho falando isso para vocês durante todo o curso. Libras não é língua portuguesa. Para gente que é ouvinte, você olhar a estrutura da frase em Libras é difícil, sim. É difícil. Não vamos aí querer tampar o sol com a peneira e falar, não, não é difícil. Não, é complicado sim. Por quê? Porque é uma estrutura diferente. A forma como nós, que somos falantes da língua portuguesa e pensamos, nós pensamos de acordo com a nossa língua. O surdo pensa de acordo com a língua dele. A língua de sinais, na verdade, surgiu, tá? Surgiu seguindo essa estrutura imaginética, essa forma do surdo enxergar o mundo, tá bom? Então essa estrutura da Libras é diferente da estrutura da língua portuguesa, porque ela segue essa estrutura imaginética do pensamento da pessoa com surdez. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, para que você entenda, tá? Isso aqui, na verdade, é só a pontinha do iceberg. Se você quiser aprofundar o assunto, tem vários vídeos na internet aí, tem bastante coisa para a gente ler também, tá bom? Beleza? Ó, por exemplo, geralmente, na língua portuguesa, a frase segue a seguinte estrutura. A gente faz o sujeito, tá? O verbo e o objeto. Então, a gente sempre segue essa estrutura. Em língua de sinais, há uma inversão, tá? Geralmente, o objeto vem primeiro, depois o sujeito e o verbo, tá bom? Eu vou usar aqui nesse vídeo uma estrutura um pouco diferente. Eu não vou falar de sujeito, verbo e objeto, ou objeto, sujeito e verbo, mas eu vou falar para você de tópico comentário, tá? É um jeito da gente ensinar também a estrutura da língua de sinais chamado topicalização, beleza? Então, assim, tópico, comentário. Sempre que você vai sinalizar, que você vai falar algo em língua de sinais, ou você vai traduzir uma frase, é somente você pensar, pegar a frase, pensar em tópico, pensar no comentário, tá? Lembra que já nas aulas passadas nós falamos sobre a questão do tempo, né? Lembra disso? A marcação do tempo sempre vem primeiro na frase, tá? Então a gente coloca tempo, depois a gente põe tópico e depois a gente põe o comentário, tá? O tópico, o que que é? É a parte principal, é o assunto principal, tá bom? É o assunto mais importante, o assunto principal da frase, tá bom? E o comentário é aquilo que aconteceu com o tópico. Vamos analisar a seguinte frase. Minha festa é hoje. Olha essa frase aí. Minha festa é hoje, tá? Primeiro, como eu disse para vocês e venho falando, tá? A estrutura que eu quero ensinar para você é essa: tempo, tópico e comentário. Beleza? Ok? Olhe para esta frase. Pensa comigo. Qual é o tempo dessa frase? É o que vem primeiro na sinalização. Ok, maravilha. Hoje, isso mesmo. Hoje, tá? Ó, hoje, beleza? Hoje, hoje, beleza? Indiferente, com as duas mãos ou com uma mão só, senão é de hoje, tá? Então, hoje é a primeira coisa que você sinaliza. A segunda coisa, nós estamos lá. Minha festa é hoje. Qual que é o tópico da frase? Qual que é a parte mais importante da frase? Tá? Minha festa. A festa. Correto? Então, o que eu vou fazer? Hoje, minha festa. Ó, hoje, minha festa. Conseguiu prestar atenção nessa estrutura que eu estou trazendo para você? Questão de tempo, tópico e comentário, tá? E você olhando para esta frase simples aqui, nós temos o tempo, nós temos o tópico e nós temos o comentário. Então, ó, tempo é quando está acontecendo, tá?
É passado, presente, futuro? Quando que está acontecendo? Beleza? O tópico é aquilo que é mais importante na frase, como eu falei. É o assunto principal da frase. O comentário é aquilo que você vai falar sobre o tópico, aquilo que está acontecendo sobre o tópico. E quero trazer para você aqui um parêntese, algo importante também. Este comentário, ele geralmente se divide, tá? É sempre assim? Não, ele geralmente se divide em ação, que é o verbo, tá bom? Lembra que nós tivemos lá uma aula sobre agindo, sobre verbos? Então tá, em ação e em negação, beleza? Então, ó, primeira coisa, tempo, tópico, comentário. E o comentário aqui, ele sai mais em dois, que é ação e negação. Vamos ver alguns exemplos sobre isso então. Vou mostrar várias frases e a gente vai encontrando o tempo, o tópico, o comentário e dentro desse comentário se é uma ação ou se é uma negação, beleza? Vamos lá. Olha esta frase aqui, ó. Eu gostei da minha festa hoje. Ok? Tempo qualquer, hoje. Hoje, tá bom? Qual que é o tópico da frase? Do que eu estou falando? Ah, eu estou falando da minha festa. Então, ó, hoje, minha festa, tá bom? E o resto é eu gostei. É o comentário. O comentário é eu gostei. O gostar é verbo, é ação. Prestou atenção que eu falei para você? Tempo, tópico, comentário. O comentário se divide em ação e negação. Nessa frase a gente viu o comentário como uma ação, o verbo gostar. Prestou atenção? Então, ó, hoje, minha festa, eu gostar. Tá bom? O verbo veio no final da frase. Beleza? Pegou aí? Tá conseguindo captar um pouquinho essa ideia? Tenta imaginar dessa forma. Olha, o que é mais importante? O que está acontecendo? Uma forma para ajudar você, tá? Como o pensamento do surdo é imaginético, a gente precisa seguir essa ordem, que eu posso usar aqui o termo cronológico, tá? Se eu fosse imaginar essa cena, o que eu imaginaria primeiro? Tá bom? Então, se eu falo para você, eu gostei da minha festa, o que vem na sua mente primeiro? Não é uma festa, uma festona, o pessoal ali gostando daquele movimento e tal, e depois você se vê olhando para aquilo e está gostando de tudo aquilo que está acontecendo? Então, por isso que a gente sinaliza festa e depois a gente sinaliza o eu gostar. Belezinha? Ok? Tempo, tópico, comentário. Vamos lá para a próxima frase e analisar um pouquinho também. Olha essa frase. Não sei se eu terei a minha festa hoje, tá? Novamente, o tempo é a primeira coisa. Segundo, tópico. Terceiro, o comentário. Lembra? E o comentário se divide em ação e negação. Vamos olhar. Então, o tempo dessa frase. Não sei se eu terei minha festa hoje. O tempo é hoje. De novo, hoje, tá? Minha festa. Porque eu estou falando o tema da frase, o assunto principal da frase é minha festa, tá bom? Então, hoje, minha festa, ter, não sei. Não sei. Ó, sinal de não sei, né? A gente já falou sobre isso, né? Essa configuração de mão, toca aqui na têmpora, vai com a mão para frente, com o sinal de negação. Não sei. Não sei. Não sei. Você prestou atenção que a gente coloca todos os elementos da frase ali e o negação veio para o final. Então, ó, de novo, tempo, tópico, comentário. Comentário, ação, negação. Nós tivemos a negação no final. Não sei. Beleza? Então, ó, hoje, minha festa, ter, não sei. Não sei. Tá bom? Vamos para a próxima frase, vamos analisar ela também, vamos olhar como que ela está se formando ali. Olha que frase interessante. Você precisa escovar os dentes todos os dias. Vamos lá. Primeira coisa, me ajuda aí. Qual que é o tempo dessa frase? Todo o dia. Todos os dias, diariamente, todos os dias. Beleza? Então, primeiro sinalize todo dia. Todo dia. Ok? E depois, qual que é o tópico? Do que a gente está falando? Qual que é o assunto da frase? Escovar os dentes. Beleza? Todo dia, escovar o dente. Tá? Escovar o dente. E qual que é o que sobrou da frase?
Você precisa. Você precisa. Lembra do sinal de precisar? Você precisa. Então, ó, todo dia, escovar o dente, você precisa. Pegou? Tempo, todo dia. Tópico, o mais importante, escovar o dente, tá? Comentário. Comentário, você precisar. Está prestando atenção que geralmente os verbos na língua de sinais, ela vem sempre no final da frase? Você está conseguindo? Rodrigo, mas é sempre assim? Não, existem exceções, tá? Existem exceções. Mas nessas frases mais simples, o verbo está vindo sempre no final da frase. Isso é legal para que você vá prestando atenção e quando você for praticando a língua de sinais e você treinando aí na sua casa a língua de sinais, você possa sempre ter esta imagem. Ó, o verbo vem no final, o tempo vem no começo. Né? A marcação de tempo vem no começo. Tempo verbal, né? Presente, passado e futuro, e também o tempo hoje, amanhã, ontem. Belezinha? Semana que vem, ano que vem, mês que vem. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar então com uma outra frase. Olha essa frase aqui. Ontem eu chorei. Tá? Ontem eu chorei. Vamos lá. Primeira coisa. Tempo. Qual que é o tempo? Ontem. Ontem. Qual que é o comentário aqui? Qual que é o tópico? Qual que é o tópico? Qual que é o tópico? Entendeu? O tópico aqui vai ser eu e já vai juntar com chorei. É uma frase bem curtinha. Então, ontem eu chorei. Ontem eu chorei. 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 Tá? E o comentário aqui, o tópico ficou eu, né? E o comentário aqui ficou uma ação. Ação de chorar. Tá bom? Tá prestando atenção? Ontem, primeiro tempo. Segundo, o tópico. De quem que eu estou falando? O que eu estou falando? Que eu. Eu o quê? Eu chorei. O verbo é chorar. Tá? Então, o assunto principal desta frase sou eu. Por isso que ela entra como tópico. E depois o comentário que é chorar. Beleza? Vamos para uma outra frase agora. Olha esta frase aqui. Eu não gosto de café. Mas, Rodrigo, você não gosta de café? Claro que não, eu amo café, eu adoro café, preciso, na verdade, até diminuir um pouquinho, tô tomando demais. Café com açúcar ou café sem açúcar? Café sem açúcar de qualidade, né, meu amigo? Com certeza. Ah, isso sim. Então, gente, eu não gosto de café. É uma mentira, tá? Eu gosto de café. Eu só quero ensinar você como sinalizar essa frase, beleza? Ó, primeiro, tem o tempo na frase? Eu não gosto de café. Não tem tempo, então, ok. Então vamos pro tópico. Não tem tempo, pula fora. Vamos pro tópico. Qual que é o tópico da frase? O tópico da frase é café. Do que eu estou falando? Café. Então, eu não gosto de café. Eu vou fazer o quê? Café. Eu não gosto. Não gosto. Ó, não gosto. Tá? Sinal de gostar assim, né? Ó, gostar e não gostar. Você com a mão no peito, você leva a mão para frente. Ó. Não gosto. Não gosto. Não gosto. E a expressão de negação. Não gosto. Então, vamos lá. Tempo, tópico, comentário. Tempo não temos, beleza? O tópico é o café. E o comentário é eu não gosto. Não gosto, que é uma negação. Lembra que a gente falou? Então, o verbo não gostar. É um verbo de negação, beleza? Não gosto. Então, olha aqui. Prestou atenção? Tá conseguindo entender mais ou menos? A ideia aqui não é aprofundar tudo isso, não. Essa estrutura da língua de sinais realmente é um pouco complexa. Isso vai sendo superado com a prática e você vai praticando durante alguns anos aí. Geralmente, quando a gente está aprendendo língua de sinais, e ainda hoje, devido a essa influência que a gente tem, né, da língua portuguesa, a gente acaba fazendo, quando vai falar em língua de sinais, acaba usando muito essa influência, essa estrutura da língua portuguesa, fazendo em língua de sinais. A gente vê muito isso. Não é incomum. É normal para a gente que está aprendendo língua de sinais, é normal para a gente que está aí nessa caminhada, tá? Mas a gente chama isso até de português sinalizado, esse sinal, mão aberta, a mão em C aqui, porque português é assim, ó. Daí eu faço isso aqui na minha mão. Português sinalizado, que é fazer os sinais seguindo a estrutura da língua portuguesa, né? Não é certo, não. Para nós, que somos ouvintes, a gente olha para essa questão da estrutura da língua de sinais e a gente fala, isso é muito difícil, como eu já falei no passado. Mas quando o surdo olha para o português e ele vai tentar ler, ele também acha difícil.
Por isso que o surdo tem tanta dificuldade de compreender o que está escrito. Entende? Ele tem realmente dificuldade, né? Teve uns anos atrás que eu trabalhei com jovens do ensino médio, ensinando língua portuguesa para eles. E o que eu fiz? Eu fiz um trabalho com eles, né? Primeira coisa, eu peguei um texto de jornal falando sobre, eu lembro que era alguma coisa da época das Olimpíadas e tal. Eu peguei e dei o texto para eles e falei, eu quero que vocês leiam. Tirei uma cópia, entreguei para eles, falei, quero que vocês leiam para a gente conversar depois, né? A maioria dos surdos ali que estavam ali, eles, né, eles não estão entendendo. Eu entendi uma coisa, uma palavra ou outra, mas eu não entendi o texto. Eu falei, não, tranquilo, beleza, fica tranquilo. Vamos fazer outra atividade, né? Mudei de atividade. Esse era o objetivo, colocar eles em contato com o texto escrito em português. Eu já tinha, tá bom? Um outro texto, o mesmo texto, mas só que eu tinha reescrito ele pensando na estrutura da língua de sinais, fazendo as mudanças, as adaptações necessárias. Fiz isso, tá? No outro dia, na outra aula, eu entreguei para eles o texto com as adaptações, com a mudança. Falei, eu quero que vocês leiam para depois a gente conversar, beleza? Eles ficaram lá, perguntavam para mim algum sinal, essa palavra aqui, que sinal que é? Daí eu fazia o sinal, ajudando eles ali na questão de vocabulário. E depois nós sentamos para conversar, né? E eles entenderam o texto. Por quê? Porque eu coloquei o texto na estrutura que eles compreendam. Então, para eles também, a nossa língua é muito difícil. A gente fala, mas o surdo não sabe ler, não sabe escrever, porque é muito difícil. A forma que o surdo pensa, a forma como ele enxerga toda essa questão da estrutura é diferente da nossa, tá? Por isso que a gente também acha difícil, beleza? Mas é treino, é prática, gente. Vai praticando, 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 até que a gente se acostuma com isso e a coisa fica meio que natural. Errar, a gente sempre vai errar, tá bom? Errar, a gente sempre vai errar. Eu trabalho com surdos já faz algum tempo e às vezes eu estou lá sinalizando, o professor surdo que trabalha comigo fala para mim, você tá, parece isso é português sinalizado, você está fazendo errado. Eu falo, puxa, vergonha, né? Ai, que vergonha, né? Ai, que vergonha. Acontece, tá bom? Isso acontece, não é uma coisa incomum, beleza? Mas a gente precisa, eu quero aprofundar, eu quero conhecer Libras, eu quero trabalhar nessa área, eu quero conversar com o surdo. Essa aula é importante para você, tá bom? Essa aula é muito importante para você conhecer essa estrutura diferente da Libras, ok? Vamos agora para uma outra frase. Olha a frase aqui. Minha mesa é barata, tá bom? Então a gente tem o tempo? Não temos tempo. Então a gente vai direto para o tópico. O tópico é o quê? Nós estamos falando do quê? Da mesa, beleza? Da minha mesa. E depois o comentário, o que é? Ela é barata. Vamos fazer o sinal de barato, que é o comentário. A gente está falando sobre a mesa. Quero chamar a tua atenção aqui, tá? Então, barato é verbo? É ação? Não, tá? Eu falei para você que o comentário geralmente se divide em ação e negação, tá bom? Aqui, nesse comentário, é barata, não é nem ação e nem negação, tá bom? É o que sobrou da frase, beleza? Primeiro, eu vou sinalizar minha mesa, tá? Minha mesa, tá bom? Depois, eu posso aqui, para deixar mais claro, usar um termo que a gente vai ver daqui a pouco, chama referentes. Então, ó, minha mesa, ela, barata. Ela, barata. Nessa frase, eu trouxe uma coisa diferente para vocês. Que dentro da estrutura, a gente coloca o que nós chamamos de referentes. O que é o referente? Dentro, quando a gente está sinalizando, a gente usa todo esse espaço aqui. Tá bom? Se eu estiver falando de mais de uma coisa, é importante que eu use os referentes. Tá bom? É importante que eu use os referentes. Eu estou usando esse referente aqui como exemplo, tá? Então, se eu faço aqui, ó, minha mesa está aqui, tá bom? E aqui eu faço cadeira, por exemplo, cadeira, tá? Eu falo assim, ó, minha mesa é cadeira, tá bom? É a mesa, barato. Cadeira, caro. Caro. Entendeu? Mesa. Depois eu uso referentes. Eu não preciso repetir o sinal. Eu só aponto para onde eu sinalizei. Tá bom? Então eu estou fazendo isso para trazer esta informação para você. Nós tivemos isso em aulas passadas e eu simplesmente só dei uma pinceladinha, falei rapidinho sobre essa questão de apontar. Tá bom? Essa questão de apontar. Então aponta para ela que são os referentes. Em língua portuguesa, esses referentes são os pronomes, né? Eu, ele, vocês, nós, são os pronomes,
tá bom? Isto, aquilo, então são os pronomes, a gente aponta para aquilo que a gente está falando, tá? São os referentes. Se eu posso estar com 3 coisas na minha frente, eu estou sinalizando as 3 coisas, eu posso depois simplesmente apontar, mas ó, tipo, eu sinalizo que o João está aqui, ó, o João está aqui, o Marcos está aqui e a Maria está aqui, tá? E eu vou falar assim, ó, eu apontei para cá, quem que está aqui? É o João. Eu já tinha sinalizado para você quem que estava em cada lugar. Eu não preciso fazer o sinal de novo, eu só falo ele, ele. A pessoa está presente aqui? Não, não está presente aqui. Mas eu criei um referente aqui, tá bom? Uma referência em cada um desses lugares. Então é mais ou menos essa ideia que eu quero mostrar para você. Aqui nessa frase eu trago esse referente. Então, ó, minha mesa, ela, barata. Barata, tá bom? Ela, barata. Se tivesse mais coisa, eu poderia estar apontando. Ela, barata, ela, cara, tá? Cara, ó, cara. Beleza? Gente, agora a gente tem uma atividade relacionada aqui. A aula de hoje, realmente, eu concordo com você, é um pouquinho pesada, tá bom? Mas como eu disse, é só a ponta do iceberg ali para você começar a ter uma noção. Você pode pesquisar mais, você pode ler mais. Na apostila eu trago tudo isso aqui que foi falado, tá bom? Sobre esses assuntos que tem aqui com os exemplos todos lá. Beleza? Gente, vamos para a nossa atividade relacionada então. Escreva 4 declarações simples em português dos dias 3 ao 21. Por exemplo, eu tenho um irmão, ou ela foi à loja ontem, seguidas de suas traduções em libras. Analise suas traduções em libras e rotule cada parte da frase com a parte da frase correspondente. Certifique-se de identificar também suas referentes. Quando você cria suas próprias frases e usa os modelos de estruturas de frases, não há espaço exato para colocar um referente. Em vez disso, você os sinaliza onde são necessários. Faça isso, tá? Você que tem a apostila, é fácil. Volta lá na apostila, pega alguns exemplos e dê uma olhadinha. Você não tem a apostila, você tem acesso aos vídeos. Pode voltar lá nos vídeos anteriores, pega o exemplo de frases, tá? Você pode ver sempre na lateral aqui, eu coloco a frase e coloco também a forma como ela é sinalizada em língua portuguesa. Fiz isso em todas as aulas, né? Então você pode pegar do dia 3 até o dia 21, escolha algumas frases, olhe o jeito que eu coloquei a tradução, tá bom? E tenta identificar, ó, esse é o tópico, esse aqui é o tópico, esse aqui é o comentário, né? Esse comentário é de ação, de negação, ou esse comentário não tem nem ação nem negação. Olha, essa frase tem um referente, porque ele aponta ele, ela, entendeu? Então faça esse treinamento para você identificar. Tenta fazer sozinho também, tá bom? Pega uma frase, tenta identificar, por exemplo, ó, qual que é o comentário aqui? Qual que é o tópico? Qual que é o tempo? Tá? Esse tópico é ação, é negação? Tenta fazer isso, depois você volta e olha para ver se você acertou ou não. É uma forma de você treinar e praticar e estar aprendendo, tá bom? Nossa aula de hoje chegou ao fim, gente. Até a aula que vem. Tchau, tchau. Ah, eu gosto de café. Como eu gosto.